Então, hoje a gente tem o grupo de estudos de terapia familiar sistêmica, com a coordenação da Júlia Thaís dos Santos e a Fernanda Matos. Com a parte 1 do capítulo 3, modelos iniciais e técnicas básicas do processo de grupo e análise das comunicações do livro Terapia Familiar, Conceitos e Métodos, de Nichols e Schwartz. Porém, a dupla da semana passada vai precisar de ainda uns 10 a 15 minutos para concluir, né? Que elas não conseguiram concluir, né, o capítulo é bem extenso. Então, elas vão terminar agora a apresentação delas, que é a Giovana Gomes e a Janice Osório, com o capítulo 2, a evolução da terapia familiar. Então, fique à vontade, meninas. Deixa eu aqui botar para vocês poderem compartilhar também. Pronto. Janice, já liberei para... Giovana, já liberei para ti, tá? Eu não sei se a G falou com você, eu te enviei tu tá no celular. Porque eu não consegui abrir o Zoom no computador até agora. Então, peraí que eu vou abrir aqui. Isso não vai dar uma travada, tá, gente? Peço aqui bastante. Daí nós estamos na página 27, que fala sobre Bowen. 26, desculpa. Achando assim, vai demorar. Em 6? Isso aí. Bom, pode começar, então? Pode. Tá certo. Então, gente, boa noite, né? Dando continuidade à nossa apresentação da semana passada, tentaremos ser bem breves. E eu vou estar olhando um pouquinho para baixo, porque eu estou acompanhando daqui do computador. Mas, dentre os teóricos e pesquisadores que a gente trouxe, Bowen tem uma importância muito teórica mesmo, né? Os trabalhos dele têm uma ênfase muito grande em teoria. E dentro, né, das teorias de Bowen, um conceito muito importante é o de diferenciação do self, que é basicamente em relação à autonomia em relação aos outros e a separação do pensamento em relação ao sentimento. E aí, rapidinho também, Bowen trouxe que os terapeutas não são imunes, né, às forças dos conflitos das famílias. Então, da mesma maneira que a gente vem falando do membro sintomático, ele trouxe que quando há um conflito entre dois, normalmente um terceiro é convocado, né, para equilibrar a situação. E de Bowen é isso, gente, rapidinho. Então, gente, boa noite. Retomando, então, né, a nossa apresentação para concluir sobre os teóricos, né? Fiquei com um dos outro, né? Outro teórico, o Nathan Ackerman. O principal, assim, né, os aspectos, né, da carreira, da vida dele, que ele foi um psiquiatra infantil, né? Em que o trabalho que ele desenvolveu se mantinha fiel às raízes psicanalíticas, né? Ele tinha um foco no conflito intrapsíquico, né, mas ele procurava compreender a organização geral das famílias, né. Ele se preocupava sempre com o que acontecia dentro, né, dos indivíduos, das pessoas, e não só entre as pessoas, mas também se preocupava bastante com o interior, assim, né, o intrapsíquico. Ele falava que as famílias elas enfrentavam algumas questões, né, enquanto, ao mesmo tempo, elas evitavam outras. Então, algumas partes elas enfrentavam, alguns temas mais polêmicos, mais difíceis, em contrapartida, evitavam outros. E aí ele dá o exemplo, né, como os assuntos que eles evitavam, sexo, agressões, agressividade, enfim. Ele procurava uma das
características fortes, né, do Ackermann, é que ele procurava trazer à tona, né, no atendimento das famílias, justamente essas questões mais polêmicas e mais difíceis, né, de serem tratadas. Ele era um profissional que incentivava a expressão aberta e honesta, né, dos sentimentos, justamente provocando e incitando essas revelações e algumas confrontações, né. Outra parte importante dele, né, ele foi um dos primeiros a ver, assim, a importância de fazer também visitas domiciliares, sair, assim, desse espaço somente, vamos dizer assim, do consultório, né. Uma das principais características dele, né, era ser bem ativo, né, ser uma pessoa bastante dinâmica e ativa. Eu acho que para também respeitar o tempo, acho que pode passar para o próximo. Bom, agora falando de Carl Whittaker, como sempre a pronúncia eu nunca tenho certeza. Basicamente, ele foi o pioneiro na ecoterapia, né? Então, os atendimentos em conjunto, ele entendia a potência disso. E diferente do Bowen, que eu acabei de falar, ele era muito mais a favor do empírico, né? Da prática. Então, ele não tem muito conteúdo teórico assim, a ser estudado, porque ele abriu mão disso para trazer mais a prática. E ele trazia que o estresse é necessário para a mudança, então a abordagem dele era mais tensa no sentido de criar o confronto para que a mudança acontecesse, né, na família. E é isso, deixa eu passar. Então, o Ivan, eu não sei como é que se fala, se é Nag, mas enfim, ele foi participou, né, dos grupos de profissionais que desenvolveu a terapia de rede, né, que justamente ampliava o contexto de tratamento para além da família nuclear, né, então eles chamavam um número maior, assim, possível de pessoas, né, que de alguma forma estavam vinculadas, né, ao paciente, justamente para essas pessoas estarem participando das sessões, né? Então, como ali no slide, né? Família, vizinhos, amigos e professores, né? Então, era uma sessão, né? Uma duração de 3 horas, era bem intenso, assim, bem longo. E uma das principais contribuições, né, foi acrescentar responsabilidade ética, né, aos objetivos e às técnicas terapêuticas. Essa foi uma das principais contribuições do NAG. Pode passar. Bom, e agora falando de Salvador Minuchin, né? Acho que um dos principais nomes assim que a gente tem, ele trouxe dois padrões muito comuns nas famílias, né? Tanto as famílias emaranhadas, que são fortemente interligadas, e as desligadas, que são como se fosse o oposto disso, né? Mas que as duas têm questões complexas a serem analisadas no ambiente de terapia. E ele trouxe também que os problemas familiares são resistentes à mudança e que eles são parte de uma estrutura poderosa e invisível que constitui as famílias, né? E aí, junto com Haley, Montalvo e Rosman, eles criaram a terapia familiar estrutural e o livro dele, acho que, não sei se alguém já leu, mas pelo menos já ouviu, né, o nome, que é o Families and Family Therapy, né? Família e Terapia Familiar, é um dos livros mais populares e mais falados da nossa abordagem. Pode passar. Então, nesse slide, na verdade, são outros centros, né, que deram início também, que começaram a desenvolver a terapia familiar, assim, né. Então, só citando alguns exemplos, assim, né, em Nova York, no Texas, né, isso, Estados Unidos, em Londres, né, e ali também cita, né, a Alemanha, né, como ao longo do tempo, né, em diferentes locais e países, né, foi se desenvolvendo a terapia familiar. Pode passar. Bom, e bem resumidamente também, né, essa parte fala basicamente
como se fosse uma vida, né? A terapia familiar, como se ela fosse uma pessoa. Então, traz meio que o histórico desde quando começou. Então, lá em 60, que era algo que as pessoas estavam percebendo que era possível, as pessoas, no caso, pesquisadores, né? E posteriormente teóricos, e até mais ou menos a década de 60, 70 e 80, assim, foram as décadas mais que mais estão presentes nesse momento da história da terapia familiar e sistêmica também, né? E, enfim, acho que pode passar para o próximo, que também é sobre esse tema, mas a gente tem certinho cada... Isso, esse aí. Nos anos 60, né, assim, o foco foi em Palo Alto, que a gente trouxe os teóricos, né, e acho que, enfim, dá para a gente revisar depois também esses slides, se for possível, a gente manda no grupo. Os anos 70, que foram relacionados com a terapia familiar estrutural, que eu acabei de falar, de Salvador Minucci. E nos anos 80 foi a terapia estratégica que brilhou, digamos assim, né, que mais esteve em alta. E aí foram 3 grupos importantes. Eles estão aqui listadinhos, mas vou pular para o último slide, que eu acho que é o mais interessante em relação a essa parte dos anos dourados da terapia familiar. Então, pode passar, Isa. Que é basicamente referente ao fim, né, desses anos dourados, mas mais no sentido de que eu considero isso muito importante, né, que a gente não tenha uma teoria que esteja ali concreta e pronto e seja um fim em si mesma. Então, ela deixou de ter os anos dourados justamente por uma série de desafios em relação a críticas, novos modelos, e aí, enfim, acho que é interessante a gente pensar que tudo bem que esses foram os anos dourados, mas que é uma teoria que vem crescendo no sentido de buscar melhorar, né? E não é aquela coisa estagnada que foi lá nos anos 60, 70, 80. E aí acho que esse é o spoiler para o próximo capítulo que as meninas vão apresentar. Então é isso, gente. Obrigada pelo tempinho, né, Gê? Acho que a gente correu, mas deu certo. Sim, obrigada, gente. É que realmente o capítulo é bem extenso, assim, e tem muito conteúdo, né? Então a gente tentou fazer realmente um resumo agora, principalmente nessa segunda vez aí de apresentação, até para respeitar o tempo das colegas. Obrigada, meninas. Então, agora a apresentação vai ficar com a Júlia e com a Fernanda, da parte 3, então. Não, da parte 1, desculpa, do capítulo 3. Fique à vontade, menina. Vamos compartilhar Isso. slide? Quem é que precisa? Júlia, pode deixar para colocar na sua, que é mais explicativo. Porque o meu só tem... Oi? Aquela primeira pergunta você não quer colocar? Não precisa, porque eu vou falar mesmo. Aí depois a gente coloca tudo junto. Esse capítulo também essa parte também é extensa. E aí, eu e Júlia, a gente combinou que a gente vai tentar ser o máximo sucintas e que a gente vai tentar também colocar uma dinâmica aqui para que vocês possam participar também. E a gente tentar, assim, como é que fala a palavra? Me fugiu a palavra agora, mas quando você quer provocar. Provocar, isso, justamente. Algum tipo de discussão aqui, alguma coisa de estudo mesmo entre a gente. Por quê? Porque o capítulo, ele traz muitas coisas reais, assim, exemplos mesmo de famílias, de atendimentos, de formas de atuação. Eu achei, assim, particularmente, Júlia, né, bem interessante para a gente que está começando agora. Acho que foi o primeiro capítulo que entrou assim mesmo na prática, sabe? Começou a tirar umas curiosidades nossas, assim, aquelas coisas que a gente imagina das sessões. E as perguntas provocativas que a gente vai fazer aqui não tem certo e errado. Tem o que as nossas hipóteses, né, minhas, de vocês aqui, e as hipóteses que os autores testaram e trouxeram. Então, a gente só vai comparar. Vocês topam? Bora ver lá essas hipóteses. Nossas, a gente pensou muita coisa lendo o capítulo. Mas ele começa, os autores, eles falam de família normal e família perturbada, usando essa nomenclatura. E aí, o primeiro questionamento é: o que é que vocês percebem, imaginam que existe de comum entre uma família normal e uma família perturbada?
Estou usando as palavras que eles usam. Comum, gente. O que vocês imaginam? Vou perguntar, tem uma das nossas colegas aqui que eu fiquei muito curiosa pela resposta dela, porque ela trabalha, eu sei que ela trabalha com famílias consideradas, né, vistas como perturbadas, que é G. Né, G? Oh, sim. Diga aí o que é que você acha que tem de semelhança entre uma família Olha. funcional, né, e uma chamada desestruturada. Relações, vínculos. Verdade. Não tinha pensado nessa parte também. Quer dizer, na hora eu não pensei em nada, eu só vi o que é que eles colocaram como hipótese e aí parei e pensei, pô, realmente, é mesmo. Mas aí você já trouxe uma nova coisa. Alguém mais, gente? Conflitos Imagino de que tem interesses. Como? Conflitos de interesses. Conflitos de interesses. Verdade, também não tinha pensado. Conflitos de interesses. Alguém mais? Eu diria que papéis, né? Cada um tem o seu papel em alguma medida, independente da estrutura familiar. É mesmo. Os papéis também, eles falam muito isso depois, né? Falando em geral. Não colocam assim como semelhança também, mas você falando aí, a gente vê que é dores. Alguém falou aqui dores. Dores, sentimentos, a Ariane falando. Verdade. A Ariane já se aproximou mais um pouco da hipótese que eles colocaram, que eu não tinha, na hora eu não pensei logo, né? Só depois. Alguém quer falar mais? Quer supor? Então, vou falar o que é que eles trouxeram aqui. Hoffman, 1971, trouxe assim: as famílias normais desequilibram-se periodicamente, em vários períodos, né? Durante pontos de transição do ciclo de vida familiar. E as famílias perturbadas também. Nenhuma família passa por essas mudanças sem se perturbar. Todas experienciam estresse, resistem à mudança e desenvolvem ciclos viciosos. Então, isso nos iguala, né? Acho que achei interessante, meio que isso humaniza, né? Aproxima a gente, para que a gente não se diferencie tanto das famílias que a gente vai tratar. Não sei, o que é que vocês acham, gente? Ariane, fala alguma coisa. Júlia? Eu acho que quando nós temos essa visão que todas as famílias funcionais e desestruturadas, ou a palavra que você utilizou, têm coisas em comum, principalmente os desequilíbrios, realmente a gente é mais humano com as famílias, porque acho que no senso comum, por exemplo, a gente tem aquele padrão, né? Ah, é aquela família bonita, não sei o quê, não sei o quê. Não sofre, não tem dor, é tranquilo. E a outra família que é desestruturada, que tem, né, que sofre, que tem dores, e quando a gente traz as duas e traz as semelhanças, a gente vai com mais humanidade, né? Enxerga com mais humanidade. Senti isso também. Júlia, quer falar? Foram dois exemplos que eu tive na semana passada. Fala um pouco mais alto. Peraí, tá aqui. Esqueci do fone. Ai, melhor. Dois exemplos que eu escutei semana passada de duas perspectivas de duas famílias. Da família da imagem da Quali, família perfeita. Uma falando que não existia a família perfeita, porque aquela família é só uma imagem, e a outra desejando a família perfeita. E aí me fomentou, né, o que significava essa família da imagem da Quali. E é exatamente isso. Existem as disfunções e as perfeições. E quando a gente para pensar na perspectiva, na percepção, quando a gente se coloca por fora, é a parte humana mesmo. Acho que o que junta esses dois assim é a parte humana.
E você falando me veio até a ideia de que também o cuidado que eu acho que a gente deve ter para a gente não querer deixar as famílias perfeitas, né? Consertar as famílias que chegam até a gente. E aí, outra coisa que eles falaram, que eu vou colocar em forma de hipótese para vocês, né? Para vocês criarem alguma hipótese. Mas qual é a diferença? Como é que as famílias consideradas normais, funcionais, passam por isso? Porque tem desequilíbrio periódico, né? Tem transição do ciclo familiar periodicamente, tem perturbação periodicamente. Então, qual é a diferença? O que vocês acham que elas fazem de diferente para passar por isso Eu e acho serem que consideradas funcionais? eu acho que a comunicação é a base, né? Se a família se Comunicação. comunica, resolver os conflitos, as dificuldades dentro do núcleo familiar se torna não mais fácil, mas mais possível, né? O que eu percebo hoje. Acho que a comunicação seria um ponto. E o capítulo fala muito da teoria da comunicação. É uma das coisas, realmente. O Quem que me mais, veio gente? foi flexibilidade, porque quando a gente fala de perturbação normalmente o que acontece é permanecer, né? As pessoas, o contexto mudar, mas a família querer continuar com o que era antes. Então, para lidar de uma maneira minimamente possível e de alguma maneira saudável, acho que a flexibilidade entraria também. É um conjunto, né? Uhum. Mas eles batem também muito nessa tecla, da flexibilidade. Até lembrei que eu vim da teoria cognitiva, que eles falam da flexibilidade cognitiva. A gente vê algumas semelhanças. Alguém mais quer colocar aí alguma hipótese? Como é que as famílias passam por isso? As famílias normais, funcionais? Vou trazer aqui o que é que eles falam. Primeiro, eles percebem, né, a família precisa manter sua integridade diante das perturbações ambientais. Isso se consegue por uma coisa que eles chamam de feedback negativo, que eles ilustram como se fosse assim um termômetro, um termostato. Por exemplo, quando o calor cai, quando a temperatura abaixa, começa a ficar muito frio numa casa, o termostato ele ativa a fornalha, né, até a sala, por exemplo, ficar quentinha de novo. Então, isso, quando as coisas estão mudando, pipocando ali na família, e alguém faz alguma coisa, né, ou mais de uma pessoa faz alguma coisa para voltar ao que era antes, eles chamam isso de feedback negativo. E tem sua vantagem, é necessário. Eles colocam tanto o feedback negativo quanto o positivo são necessários. Então, dois aspectos. O feedback negativo, ele minimiza a mudança para manter a estabilidade. E o feedback positivo é que muda o sistema para que o sistema se transforme e se acomode à nova situação de vida. Aí, como exemplo, eles trazem a família diante das mudanças do filho na adolescência. Quando os filhos começam a mostrar que querem crescer, né, que querem ficar mais independentes, mais autônomos. E isso é diferente para a família que estava com a criança, com o bebê, depois com a criança. Então, isso dá uma desequilibrada, mas os pais, né, flexíveis, as famílias consideradas funcionais, elas vão fazer o feedback positivo, que é mudar também e permitir, né, que o sistema mude e eles se acomodarem àquela nova situação. Aí, o que é que eles trazem sobre as famílias flexíveis? As famílias flexíveis, né, funcionais, elas não ficam aprisionadas nos ciclos de mudanças, na desestabilização que cada ciclo tem. Elas conseguem fazer um feedback positivo e se modificarem, né, tem essa diferença. E as famílias sintomáticas, elas continuam empacadas, são as palavras do capítulo, viu, gente? Continuam empacadas, usando aquela pessoa considerada sintomática, aquela pessoa considerada problemática, para evitar a mudança. Então, tudo joga para aquela pessoa. Tem que cuidar, porque a família gira em torno daquela pessoa, porque aquela pessoa é o problema, porque tem que cuidar dela, né? Porque, enfim, não pode fazer tal coisa porque, é tal pessoa, né? Que nossa família tem esse problema. Então, é como se ficassem aprisionadas usando essa pessoa como para evitar mudanças, né? E acaba entrando aqui já são palavras minhas, o que a gente ouve muito falar, que é a tal da zona de conforto, que na verdade é desconfortável, né? Mas que as pessoas, nós todos, né, aprendemos a estar ali e acabamos acostumando. Aí, vou trazer um pouquinho do que é que eles colocam
o capítulo traz muito sobre a teoria de Bateson, né, que é o modelo das comunicações, que é como a Mariane trouxe, só que das comunicações que eles estudaram em famílias com esquizofrênicos. Então, eles fazem assim, como é que a gente vai levar essas teorias para a terapia familiar? Aí eles pegam algumas coisas da teoria das comunicações com o trabalho de com famílias esquizofrênicas e pegam a abordagem da terapia de grupo, com pessoas normais, que não são famílias, né, grupos, e juntam e vê, mas o que é que a gente tem que mudar? Não pode ser igual, né? O que é que a gente tem que mudar para trazer isso, para tratar famílias com isso? E o início do capítulo gira em torno disso. E aí, Freud, a gente sabe que ele traz o conceito de resistência na terapia individual. E aí, os autores trazem que isso também se aplica aos grupos, essa resistência. Porque os membros do grupo, eles sempre vão tentar afastar a ansiedade. Aos grupos, viu, gente? Não é a família. Aí depois eles vão dizendo como é que do grupo a gente leva para a família. Então, dos grupos, eles tentam afastar a ansiedade, podendo se opor ao tratamento, ficando silenciosos ou hostis, né? E aí, na família, o que é que pode acontecer? Faltar sessões, evitando assuntos dolorosos, né? Algum membro da família, criar bodes expiatórios, a família criar bodes expiatórios, falando superficialidades sobre as outras coisas, falando mais sobre o problema daquele membro, sendo excessivamente dependentes do terapeuta, é outra forma que eles trazem, ou a família também pode se recusar a seguir sugestões terapêuticas e também permitir que os membros considerados mais difíceis da família fiquem em casa. São exemplos que ele traz da resistência ligada à família. E sobre a questão do aqui e agora, é outra coisa que eu achei interessante. Eles colocam muito a terapia familiar, de grupo, da teoria das comunicações, como se preocupando muito com o momento e pouco com o passado. O que é que ele diz? O que é que eles falam? Em vez de se preocupar com quem fez o quê, a quem no passado, né? As mágoas, as coisas que já aconteceram na família, eles concentravam-se no que acontecia no aqui e agora. É o foco no processo, em como as pessoas falam, em vez de ter o foco no conteúdo, em vez de ter o foco sobre o que as pessoas falam. E eles trazem que isso é uma das chaves para entender o grupo e para entender também como a família funciona. Isso eu fiquei um pouco... discordei um pouquinho, depois eu fui entendendo melhor, né? Porque eu acredito que a gente não pode ser tão rígido, né? Nem só no como as pessoas falam, nem só no conteúdo, no que as pessoas falam. O que é que vocês acham, gente? Ou não? Vocês concordam totalmente? Pode refazer a pergunta? Que eu acho que eu penso parecido. Que eles falam assim, foco no conteúdo, no que as pessoas falam, não focar no conteúdo, no que as pessoas falam, coisas que já aconteceram, mas a forma como elas falam dentro da família. Eu acredito que vale a observação dos dois, né? Não tem, eu também penso que a rigidez em olhar só um caminho, isso impossibilita você olhar mais, né, sobre essa família. Então, assim, acredito que você ir seguindo um caminho onde você consegue perceber esses dois lados, né? Tanto o aqui e agora, porque o aqui e agora é feito de um passado, né? Então, assim, existiu alguma coisa, existiu uma construção. E a partir dessa fala, quem está falando? O que ela está falando? E escutar essas versões dos outros, né? Porque o grupo, a família, no caso, é um sistema, né? Uhum. Eu concordo em partes. Também, assim. Eu acho que, né, a minha compreensão dessa parte de conteúdo e forma me gerava muita angústia também quando eu estava na faculdade, estudando e tal. Porque eu ficava assim, gente, como assim eu vou focar na forma? Mas que forma, gente? Como assim? Mas aí quando você trouxe, explicou um pouquinho, deu para entender, né? A minha compreensão tudo que o paciente traz, né, é importante, né, dentro da sessão, mas quando a gente foca somente nesse discurso, nesse conteúdo que ele está trazendo, muitas das vezes a gente pode perder algo importante.
Eu tenho percebido muito isso, né, nas minhas sessões, em algumas sessões com alguns pacientes, que quando chegam em pontos que ele tem dificuldade de falar, que vai tocar em alguma coisa mais assim, geralmente eles trazem outras coisas que, né, ao meu ver, não tem nada a ver, né? Ah, como foi? Aí fica perguntando como foi meu dia, fica falando de como foi, né? E foge. E aí eu acho que volta nessa questão de entender a forma, né? Entender o movimento que o paciente faz durante a sessão, para a gente não focar nesse conteúdo que muitas das vezes não é o que o paciente está querendo tratar, na verdade. Acho que A Ariane trouxe uma coisa que eles descrevem também. Deixa eu achar aqui. No momento em que um terapeuta é apanhado pelos detalhes dos problemas de uma família ou pensa em resolvê-los, né, fica muito atento a esse conteúdo, perde a oportunidade de descobrir o processo, a forma, a maneira com que os membros da família fazem que os impede de encontrar as próprias soluções. Né? Acho que tem um pouco a ver com essa preocupação, não ficar nessa preocupação, mas sim entender como é que eles funcionam, quais são as resistências. Aí ele explica, né? Como é que você vai focar na forma que eles falam, em vez de focar só no conteúdo. É vendo a maneira que eles falam, se é com rigidez, se é com raiva, se é com proteção, se é com resistência, se é com fuga, se é com... Enfim, né? Esse tipo, eles dão esses exemplos. E aí, um ponto interessante que os terapeutas da comunicação perceberam. A tentativa de converter as famílias, porque, assim, eu vejo muito talvez, eu mesma já passei por isso em sessão, de querer mostrar para aquela pessoa alguma resistência que ela está tendo em relação a algum assunto, né? Ter aquela ânsia de que a pessoa enxergue, que a pessoa veja isso. E aí, eles trazem que, você fazendo isso na terapia com famílias, você querer que a família entenda que o problema não é aquele membro considerado sintomático, que a responsabilidade é de todos, tem um efeito. Qual é o efeito que vocês acham que tem? Se o terapeuta começar a querer conversar com a família, converter as famílias, mostrar a elas que o problema não é aquele, que está dividida a responsabilidade entre todos. Se o terapeuta começar fazendo isso logo de início, o que é que vocês acham que pode acontecer? Eu acho que tem um efeito negativo, porque se a família vê aquele membro como único, né, não culpado, mas como problemático, e eu tento trazer o problema para toda a família, assim, de uma vez, vai, né, resistência e possivelmente não vai voltar. Isso. Né? Isso, eu pensei isso Porque também, a fuga. O que o senso comum e o que nós entendemos é isso, né? Tem um problema, ele é o problema, vamos focar nele o problema, e não é da família o problema. Então, é mais... Quem falou que pensou isso também? Desculpa, eu até... A Sandy. Eu cortei ela sem querer. Isso, eu pensei nisso também, né? Na fuga, nessa resistência. Porque tudo que eles querem, o objetivo normalmente da família para ir à terapia de família é provar que aquele problemático é o problemático. Que eles enxergam ele assim, eles querem provar. Então, se a gente tenta convencer de que não é bem assim, eles podem fugir ou ter uma resistência muito maior àquele processo terapêutico. Isso. E eles usam a seguinte frase no capítulo. Isso aumentou, a percepção foi que isso aumentou demais a resistência das famílias. E eu já vivi isso na pele, no individual. E aprendi, né, na prática, no erro, enfim. Aí, para diminuir a resistência, eles trazem a ideia de começar o tratamento aceitando a definição que a família dá aos próprios problemas. Né? Eles trazem essa frase mesmo. Aí dizem, atualmente, a maioria dos terapeutas familiares acha mais efetivo, até inclusive, não falar sobre a teoria familiar. Dizer, isso aqui é uma terapia de família, nós vamos tentar encontrar, né, a solução juntos, ou dividir as responsabilidades entre todos, eu e vocês. É o que eles dizem, né? A maioria dos terapeutas familiares acha mais efetivo não fazer discurso nem anunciar suas intenções. Muitos sugerem que não é necessário descrever
o trabalho como terapia familiar e sim ir direto ao assunto, falando sobre o problema que eles trouxeram, né, da forma que eles apresentaram, fazendo com que, agora também incentivando, fazendo de uma forma com que todos participem da discussão, né, perguntando como é que aquilo afeta aquela pessoa, o que é que eles acham, o que é que aquela pessoa acha, como é que ela enxerga, né, mas sem trazer essa coisa da responsabilidade total. E ele finaliza com trazendo o tem muito mais coisa, viu, gente? Exemplos de coisas de casal. Deixa eu pegar só umzinho que eu achei interessante de exemplo de vida real mesmo. Quando o casal, um insiste que é o outro que causa o problema, e cada um espera pelo outro para mudar, enquanto eles colocam, enquanto os casais pontuarem suas intenções dessa maneira, a mudança é pouco provável. Porque isso baseia-se na noção errônea de que tais consequências têm um início distinto, que um comportamento tem um início distinto, que o comportamento de um causa o outro, ação e reação de modo linear. E eles não falam de nada linear, né? Eles falam de uma coisa circular, de vários motivos, várias causas. Então, a teoria da comunicação não aceita a causalidade linear, nem procura motivos subjacentes. Em vez disso, esse modelo supõe a causalidade circular e analisa as interações que ocorrem ali naquele momento presente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Estou selecionando coisas aqui por causa do tempo. Bom, vou logo para o papel do terapeuta na função de juiz imparcial. Eles fazem essa comparação, como o terapeuta deve ser, né? Uma estratégia era redefinir o que os membros da família diziam. Como assim o terapeuta ser imparcial? Olha que interessante essa coisa de redefinição que eles trazem. Enfatizar os aspectos positivos do relacionamento familiar. Um exemplo dado por Hallen. Se o marido protesta contra as reclamações da esposa, o terapeuta pode comentar que ela talvez esteja fazendo isso, reclamando mais, para se aproximar do marido. É uma forma de interagir, né? Reclamar é uma forma de interagir. Ou seja, ele trouxe uma coisa positiva para o marido, para aquele comportamento, e que é real, né? Para ficar mais perto dele, no momento da reclamação. E se a esposa protesta que o marido costuma ficar distante dela, o terapeuta pode ele pode redefinir esse comportamento como a forma que o marido está encontrando de evitar a discórdia. Então, para evitar, né, ele se afasta mais um pouco, ou seja, que é uma intenção positiva dele, só que não está fazendo de uma forma que está sendo disfuncional, né, para a relação para a esposa, mas a intenção é positiva. E ele que gostaria de ter um relacionamento amistoso. Hoje em dia, eu não sei se dizer hoje em dia, mas eu lembro que também já tem muito tempo que eu fiz a graduação, mas na graduação, no livro eles trazem que essa técnica, mais tarde, seria chamada de reenquadramento. Quando eu fiz faculdade, falava reenquadramento. Eu não sei se hoje é assim, né, na matéria terapia sistêmica. Uma das estratégias de Haley era adotar as regras explícitas que governam os relacionamentos familiares. Ele percebeu que, se você perceber como eles interagem, as regras disfuncionais que aquela família criou, e tornar explícitas essas regras, sem julgamento, simplesmente mostrar, né, como é que acontece, elas passam a ser mais difíceis de seguir quando a família tem noção de como ela se comporta, fica mais difícil continuar com aquelas regras disfuncionais. Por exemplo, há um exemplo que ele traz, alguns parceiros censuram o outro por não se expressar, mas eles se queixam e criticam tanto o outro que o outro realmente não quer se expressar. Isso é uma maneira disfuncional. E se o terapeuta traz isso, salienta isso, fica mais difícil aquele membro seguir a regra de criticar o outro, né? Porque ele já vai entender que isso afeta o outro, a forma do outro querer falar. E, por último, outra estratégia é a teoria do papel, que alguém falou aí sobre os papéis. Os papéis são semelhanças entre as famílias disfuncionais e as normais. O que é que ele traz? Apoiar pais em seus papéis de líderes ou salientar como as regras ocultas podem piorar o funcionamento do grupo, né, do grupo familiar. Por exemplo, o pai que constantemente desempenha o papel de piadista, ele traz que o pai piadista, ele distrai
a família de discutir os problemas profundos, os problemas reais. E quando os terapeutas ajudam o membro da família a perceber esses papéis, mostrar esses papéis rígidos, né? Não no início, para não gerar resistência, como a gente viu. Mas quando o terapeuta começa a mostrar à família esses papéis, a família começa a perceber como esses papéis aprisionam eles. E acaba a família se tornando inflexível. Como quando os adolescentes... Aí outro exemplo que eu achei interessante que eles trazem. Os adolescentes, às vezes, estão tão ocupados em não serem iguais aos pais. Eu quero me diferenciar de meu pai e de minha mãe. Eu quero resistir, né? Fica naquela... Não é nem resistência, é quando você... esqueci. Quando você repudia alguém... Quem lembra a palavra, gente? Não é repudiar também. Esqueci. Aqui no Goiás a gente chama de ranço. Um ranço, isso. Um ranço com os pais, o adolescente fica com ranço com os pais, ele quer ser diferente dos pais. Só que o adolescente, ele vai ficar tão ocupado em ser diferente dos pais que ele não consegue descobrir quem ele é, que ele está preso naquele papel rígido, né? Então, quando eles explicam que quando o terapeuta ele vai trazendo esse funcionamento, mostrando esse funcionamento, fica mais difícil de a pessoa continuar seguindo aquele papel. Poxa, tinha outra coisa que eu achava importante. Gente, peraí. Não. Tem muita coisa, vai sair muito do problema. Vá, Júlia, para a sua parte, a parte de Júlia, aí, gente, eles trazem essa parte toda, assim, de hipóteses, né, a testagem de hipóteses, e na segunda parte já é bem interessante, porque eles colocam passo a passo das sessões, a prática mesmo, né, primeira sessão, primeiro contato com o cliente, tudo, e aí Júlia vai resumir um pouco para a gente, mas é bem legal. Do nada a internet pulou. Então, estão me escutando? Oi, gente. Encosta mais no microfone. Agora sim. Está compartilhando? Vocês estão vendo alguma coisa? Tá, sim. Alguma coisa? Sim. Tá. Boa noite. A minha parte, na verdade, é os estágios da terapia familiar, né? Então, eles trazem como funcionaria a própria terapia, né? E, assim, desde o início do próprio telefonema, a importância de algumas ser atencioso com alguns detalhes, porque isso faz toda a diferença, principalmente por ser uma família, né? Então, eles falam sobre o telefonema inicial, para você escutar a descrição da pessoa, identificar quem são todos os membros daquela casa, identificar qual é o motivo, né, qual é a queixa inicial, perguntar se perceber alguma resistência. Às vezes, não, porque essa pessoa trabalha muito, ou essa pessoa tem aula, colocar algumas perguntas que são importantes para que a pessoa que ligou pedindo para agendar, né, o atendimento, para que ela tenha consciência de que todas as pessoas daquele sistema, daquela casa, são importantes para o próprio evolução, para a própria questão que está sendo envolvida com aquela família, né? Então, eles falam para ser bem específicos
e identificar qual é a causa, se por acaso tem influência de algum agente, assim, por exemplo, se é uma ação judicial ou se é alguma indicação de algum outro serviço, né? Então, eles pedem para que seja bem claro, para que escute a descrição, identificar quais são os membros, enfatizar essa questão da importância de todos irem, né? E se perceber essa questão da rejeição, tentar trazer a consciência à pessoa que ligou a importância de todos estarem lá porque fazem parte do sistema. E aí diz também para você se atentar antes da própria sessão, ligar de novo, ter atenção de ligar de novo, confirmar e enfatizar a questão de ser muito importante, pelo menos na primeira sessão, que todos vão a ela, né? Que todos compareçam. E aí fala sobre a primeira sessão. O objetivo da primeira sessão é criar uma aliança com a família e desenvolver uma hipótese sobre o que mantém o problema apresentado. Aí ele fala, é uma boa ideia pensar em uma tentativa de hipótese. Permanecer aberta à refutação, não apenas a confirmação da sua hipótese inicial. E ele traz alguns objetivos, né, que é importante ter, né? Ele fala sobre a questão de você se apresentar às pessoas, a cada um membro, diz que para que a pessoa que fez o contato apresente os filhos, porque é importante. Sabe quando um pai fala assim, esse aqui é o levado? Ali nessa apresentação você pega algumas informações, porque eles identificam, colocam algumas características que você meio que tem algumas suspeitas, algumas hipóteses de como a pessoa que, no caso, entrou em contato, ela tem daquele sistema. Talvez quem é a causa do problema, segundo aquela pessoa. Também pede para que o terapeuta, né, dá mais ou menos um resuminho daquilo que a pessoa que ligou falou e fala assim, é isso mesmo? Eu gostaria de ouvir de vocês, de cada um. Aí pede para que cada um membro fale um pouquinho a sua versão, né? E aí ele também, assim, ele fala depois que você reúne as informações, né? Diz que é importante que se você perceber aquela atmosfera pesada, para que você quebre um pouco a atmosfera, né, tentando trazer assim, e aí, o que vocês gostam de fazer, levando para esse lado um pouco mais de rock, para quebrar a atmosfera, para que não se torne algo pesado, algo que pode gerar um conflito maior e acaba saindo do controle, né, da própria sessão. E aí ele diz também que tem alguns terapeutas que eles trabalham com genogramas, né, que seriam mais ou menos o estudo assim da cadeia da família antes dessa, né? Então, e outros não, outros acreditam que é essencial a história de cada de cada família, né? Que talvez não é tão considerado pegar fatores anteriores. E aí ele fala também dois tipos de informação particularmente importantes que vale observar, que um seria a solução, que não perguntar a eles, né, o que vocês já tentaram até aqui que não funcionou, né? Perceber quais foram as tentativas, quais foram as que não funcionaram e as que funcionaram. E aí identificar, né, dentro dessas que não funcionaram, o porquê que não funcionou. Será que foi inconsistência? Será que não foi algo como se fosse um tiro no escuro? O porquê que não funcionou? E a outra identificar, funcionou? Funcionou para quem? Funcionou até aonde? E agora, tem sentido isso? E aí depois ele também fala sobre a questão das transições no ciclo familiar, né? Que embora aparentemente, a maioria das famílias, elas buscam tratamento por não estar conseguindo se ajustar às circunstâncias, às mudanças, né, de circunstâncias, como, por exemplo, uma chegada de um casal que é solteiro, que vive viajando,
tendo uma vida bem independente e, de repente, eles estão grávidos. E aí vem uma terceira pessoa e aquele sistema entra em colapso porque eles ainda não estão conseguindo lidar com esse novo bebê, com essa nova vida, com esse novo ser que depende totalmente deles. Ou, por exemplo, a questão do próprio adolescente, que antigamente ele vivia por bases e entendimentos daquilo que os pais deles inseriram, mas que ele, na adolescência, ele vem ganhando e percebendo o mundo ao ponto de que, uau, o que é meu, o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que faz sentido para mim agora ou não. E aí o conflito e o embate com a família dizendo, não, eu não percebo dessa forma, e aí gera mais conflito. Então, e aí ele fala para a gente perceber o que tem, qual é o núcleo, né? O que seria as questões que não fizeram, que não foram efetivas das mudanças, ou se aquela família ela tem resistência às questões de mudanças, né? E aí traz também para que seja atento, né? Para enfatizar as forças daquela família, porque toda família tem uma força. Às vezes, mesmo que tragam muitos conflitos entre todos os sistemas, entre pai e mãe, entre pai e filha, mesmo que haja que você, de primeiro, você olha assim, uau, tá tudo fora do controle aqui. Existe sim uma força ali, para saber identificar e fortalecer essa força, porque é essa força que vai ser como se fosse a esperança daquele sistema para continuar. Aí traz também uma outra lista de verificação, aí seria a segunda fase, agora a fase intermediária do tratamento, né? Que ele dá uma comparação sobre sobre a terapia quando ela não é breve, quando ela é breve, porque a breve ela teria um prazo, né? Tipo 10 sessões. Em 10 sessões a gente vai organizar para que ela tenha início, meio e fim. E existem outras formas também de trabalhar, e nessa fase intermediária identificar o que está caminhando e o que não está caminhando, né? Fazer um filtro do que está sendo conversado entre eles, da própria forma como eles estão trazendo a evolução, né? De cada um. E aí depois chega na parte do término, aonde o terapeuta eles começam a observar, né? Se aquilo que foi o problema, né, que foi trago, foi sanado, e ali eles vão começando a ter pistas para entender se ele já está chegando ao fim daquela questão daquela família, né? E aí depois ele vai falando que existem a questão da própria avaliação, para que o terapeuta lhe faça a avaliação, né? E dentro essa avaliação tem diversos aspectos assim, que precisa ser observado, que seria qual é o problema apresentado, compreender a rota do encaminhamento, se isso foi, como foi falado, se isso foi encaminhado, como eles chegaram até lá. E aí o próximo seria a identificar o contexto sistêmico, como que é o sistema de cada integrante dessa família, como é essa família. Perceber o estágio do ciclo de vida que cada um está tendo ali naquele sistema. Como é a estrutura familiar dessa família, como é a comunicação dessa família. Existe abuso de drogas e álcool, existe violência doméstica e abuso. São algumas observações que ele pontua, né? Existem movimentos extraconjugais que são alguns são identificar, esqueci agora a palavra. Mas é isso, se existe envolvimento conjugal, a questão do gênero aqui, ele traz aquela percepção é mais ligado à questão assim, da mulher ter os seus papéis, do homem ter o seu papel, segundo o autor, é bem ligado, assim, é bem direto a isso, né? E sobre fatores culturais, como que essa família ela entende cada função de cada um daquela casa, como a cultura influencia aquela família. Fala também sobre a dimensão ética, né, para que a gente nos guarde no sentido de
se a gente percebe que existe algum assunto que nos afeta, para a gente entender até quando a gente consegue permanecer naquele caso, porque assim, família todo mundo tem, né? Problema em família acho que todo mundo já teve na vida, né? Então assim, mas existem alguns que são um pouco mais delicados. Se isso você já levou, já levou para sua própria terapia, como você nesse lugar de escutar, se você está tendo se espelhando, né? Se está tendo alguma... Eu escutava muito essa expressão, né? Sendo tonalizado pelaquela situação. A própria questão, a ética, né? Quando você não se deixa entrar naquela história, porque, de fato, ela mexe com você, entender até onde você consegue chegar. E aí ele traz um estudo de caso, que seria mais ou menos o que eu trouxe para a gente pensar junto, né? Fala diretamente esse estudo de caso sobre a questão de um casal, de uma mulher que ela tem um envolvimento extraconjugal, né? Aí seria isso. Está claro que os terapeutas devem proteger o direito de seus clientes ao sigilo, mas e se uma mulher revela que está tendo um caso extraconjugal e não sabe se quer terminá-lo? Quando ela prossegue dizendo que seu casamento está deteriorado há anos, o terapeuta recomenda uma terapia de casal para ver se o casamento pode ser melhorado. A mulher concorda. Então, quando o terapeuta sugere que ela ou termine o caso ou conte ao marido sobre ele, a mulher se recusa, não entendi, mas eu só copiei. Ela se recusa a terminar. O que o terapeuta deve fazer? Aí tá aberto. Se recusa terminantemente, Isso. Isso aí. Ela se recusa, no caso, a terminar com o caso dela, né? O que vocês pensam em que poderia ser feito nesse caso, assim? Vocês acham que talvez continuar com a terapia, tentando fazer, fingindo que isso que ela falou não é grave, prosseguir com a terapia de casal, ou talvez se recusar em não atender, porque de fato, se ela quer continuar, o que ela quer com aquele casamento? O que vocês pensariam em fazer? Quando eu li na hora, veio logo na minha cabeça uma outra aula, tipo, colocando como referência o que uma professora falou, que era de colocar isso como um limite para a terapia. Não é o que eu gostaria de fazer, foi o que me veio, né, em relação a uma aula, que isso seria o limite para não continuar, né, a terapia. Mas, então, foi a primeira coisa, né, que me veio na cabeça. Uhum. Meninas, pelo que eu entendi aí, né, ela não quer contar sobre o caso do marido. Isso. O terapeuta sugere para que ela termine o caso, né, ou conte para o marido. Eu acredito que eu, né, deveria entender dela se ela realmente quer continuar com esse casamento e os limites, né, igual a colega falou, o que ela quer estabelecer dentro disso, porque, né, a gente trabalharia por uma linha ou por outra. Ela quer continuar realmente o casamento dela ou ela quer uma preparação para terminar o casamento dela e continuar a vida dela com o outro? Né, eu acho que a gente teria que entender o que essa cliente quer, de fato, né, na minha visão. E até com isso que você trouxe, talvez fosse interessante ela retornar à terapia individual para descobrir isso, né? Depois que ela descobrisse o que é que ela realmente quer, talvez retornar à terapia de casal. Pensei em outra coisa com o que falou. Porque daí a gente poderia direcionar, né? Seria realmente a terapia de casal ou a terapia individual? Ela realmente quer continuar esse casamento dela? Como que é esse casamento dela? Ele está feliz? Acho que entenderia um pouco o lado dela aí para poder conduzir. Uhum.
Uhum. Aqui no próprio estudo fala assim, ela não sabe se ela quer terminar, né? E aí o fato dela não saber, isso já dificulta muito, né? Então, no caso, teria que. Eu também pensaria assim, levar mais uma questão de terapia individual. Aí o autor coloca assim: uma maneira de resolver dilemas éticos ambíguos é exercer seu melhor julgamento. No caso da mulher que queria melhorar seu casamento, mas não estava disposta a terminar o caso, nem a contar ao marido, o terapeuta poderá se recusar a oferecer terapia em circunstâncias que provavelmente impediriam que ela fosse efetiva. Então, assim, se ela quer resolver, o que eu entendi, né? Se ela quer resolver a questão dela com o casamento, o fato dela não terminar com essa pessoa não vai ter uma boa evolução. E isso vai fazer com que o trabalho do próprio terapeuta não vai ser efetivo. Então, assim, nem um nem outro, né? E aí ela coloca também que, nesse caso, o terapeuta seria obrigado a encaminhar a cliente, porque aí ficaria nisso, ela não quer prosseguir com que existe muito isso na clínica, né? As resistências, né? Eu não quero, então, assim, não tem o que a gente fazer mais, né? Então, assim, a gente vai encerrar aqui agora e te encaminho para uma outra pessoa. Vai que com aquela pessoa você consiga, talvez, evoluir isso, mas até esse momento não foi efetivo comigo. Júlia, só um instante. É que Isadora falou do tempo. E você tem coisas importantes ainda para falar, né? Eu vi, peço desculpa, eu vi que eu que me perdi no tempo. Eu que não dividi direito, tirando os 15 minutos das colegas anteriores. Teria feito a terapia familiar e do trabalhando no gerenciamento. É bem curtinho. Mas, assim, o tempo já foi, né? Que a gente tem aula, né? A gente tem supervisão. Tem a supervisão agora, poderia, né? no próximo, Isadora, você acha Isso, a gente pode... 10 minutos no próximo? Pode ser? Pode ser, pode ser. Júlia. Depois eu converso com as meninas a outra dupla, daí pra gente ver isso com elas também, tá? Tá bom, então. Obrigada. Eu até me perdi aqui, eu nem olhei pra hora. Eu também. A professora já tá abrindo a sala, eu acho. Não, mas tava bem interessante mesmo, meninas. Então tá bom, pode deixar que na semana, na mês que vem, aliás, a gente continua. Vai ser rapidinho, tá bom? Tá bom, brigadão, viu? Mas foi ótimo, meninas, eu adorei. Que bom. Que bom. Eu também gostei muito, viu, meninas? Parabéns. Que bom. Obrigada. Todas as meninas de antes também, a G e a Gil, eu gostei também. As meninas arrasaram. Sim, amamos.